Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Lamar. Obrigada, boa noite. Hoje nós estamos aqui recebendo a Dilamar, lá do Francisco de Assis, que vai falar para a gente hoje sobre as bem-aventuranças. Vou esperar um momentinho, o pessoal está entrando aí. Aí, enquanto isso, eu vou divulgando aqui nos grupos. Todo mundo está ouvindo bem? A gente está usando um microfone novo aqui. Aí, se vocês estiverem ouvindo bem, vocês mandam mensagem, por favor, se o som está saindo legal aí, por favor. Boa noite, Edson, Regina, Maria Divina, Pablo, sejam todos bem-vindos aí. A gente está dando início, eu vou estar fazendo uma leitura, né? Quem está entrando aí agora, a gente vai receber a Dilamar lá do Francisco de Assis, que vai falar para a gente sobre as bem-aventuranças. E a mensagem de hoje é do livro Ave Luz, é do João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Não nos compete julgamento algum. Julgar é privilégio de Deus, por ser Ele a onisciência universal. Entretanto, avisar aqueles que ocorrem certos perigos de perder valiosas oportunidades é ajudar, é desejar-lhes bem-aventuranças. Assim como a luz do sol passa uma pequena fresta mostrando sua claridade, qualquer pequeno obstáculo à sua frente forma sombra. Nós poderemos desenvolver um simples pensamento, de maneira a tomar forma grandiosa do bem no reino da terra. Mas, se facilitarmos, as ideias inferiores poderão encontrar acesso em nossos corações e invadir os domínios dos nossos sentimentos. Certamente que, no mundo, existem muitos escândalos. É certo também que, por enquanto, a terra ainda precisa deles. Mas quem se fizer de seu instrumento, sofrerá as consequências, sentiu por sentiu. Compactuar com o mal é ser maléfico. Ceder à inspiração das trevas é ser trevoso. Alimentar ideias contrárias à moral e aliar-se ao malfeitor, todo tempo é tempo de sair das garras da ignorância, mas sem o esforço do prisioneiro, os grilhões não se partem. O que pensas em perguntar, já achastes respostas na fala dos seus companheiros e as respostas dadas. Tu já as conhecia. Já tive a oportunidade de dizer sobre a força do pedir obtereis. E isso, no campo do mal, tem resposta ainda mais imediata. Da mesma maneira que formastes as tuas ideias, ao se referir aos seus antigos pensamentos, a vida te ouviu e algo idêntico apareceu com os mesmos detalhes que o instinto animal se esquecera de cobrir. A humanidade ainda não está preparada a viver uma vida de maior simplicidade, com relações mais íntimas de uns com os outros, mas a evolução irá oferecer mais tarde os meios de ver sem desejar, de trocar sem possuir, de agradar sem escandalizar. Seja bem-vinda, Dilamar. Fique à vontade para as reflexões. Nessa lição desse livro Ave Luz, essa é uma fala de Jesus, quando Jesus está orientando Tiago. Tiago era filho de Salomé e irmão de João. E nessa fala, ele está esclarecendo Tiago sobre uma dúvida que ele teve anterior a essa reunião com Jesus. Tiago tinha já um conhecimento dos ensinamentos do Evangelho e estava bem tranquilo, feliz de poder
estar com o mestre e praticar a sua fé, o seu trabalho, o seu exemplo. Mas ele, de algum momento, ele tem um certo vacilo, porque ele queria praticar tudo isso, mas ele achava que estava faltando alguma coisa. E nele achar que estava faltando alguma coisa, ele começa então a ficar um pouco preocupado com o que ele precisaria fazer algo para completar a sua alegria, a sua felicidade aqui na terra. E aí então Tiago vai para Betânia e nesse caminho ele vai fazendo aquelas conjunturas. Olha, que maravilha, né? Eu estou com o ensinamento do mestre, que maravilha que eu já aprendi e estou fazendo o que o mestre está pedindo, mas está me faltando alguma coisa. E essa alguma coisa, para ser completo, eu precisaria, né, ter uma vida equilibrada, uma família, uma mulher bonita, uma mulher perfeita. E assim Tiago vai tendo aqueles pensamentos enquanto ele caminhava sozinho para a região de Betânia. E aí, então, em determinado momento do caminho, Tiago começa a sentir mal. Ele começa a entrar num transe. E nesse transe ele se transporta para algum lugar. E nesse lugar ele encontra esta pessoa da qual ele estava tendo aquele pensamento. E lá eles travam conversa, eles travam pensamentos, travam algumas reflexões que Tiago começa a ficar incomodado, porque não era aquilo que ele estava pensando, não era aquilo que ele estava querendo. Mas aquela pessoa, aquela mulher, já se mostrava de uma forma muito sensual e algo que Tiago assustou. E nele assustar, ele começa então a repensar por que ele foi imaginar uma situação daquela. E então Tiago, né, sozinho na estrada, naquele processo de transe, aparece então um caminheiro e percebe que ele estava passando mal, espumando a boca, e acorda Tiago, né, naquele momento onde realmente ele estava fazendo aquela reflexão. O que eu fiz, o que eu pensei, o que eu cogitei para a minha vida, né, naquele momento que ele estava desejando a perfeição e os prazeres aqui da terra, que é o que lhe faltava. Então ele melhora, né, e vai termina a sua trajetória, e quando ele encontra novamente com Jesus e os discípulos, ele fica assim muito preocupado. Ele fica tenso, querendo conversar, querendo perguntar para Jesus, mas não tem coragem. E aí na reunião, né, Jesus então percebe aquela aflição de Tiago e ele então pergunta para ele o que era que ele tinha, qual era a dúvida dele. E ele pergunta para Jesus, qual é as bem-aventuranças? O que é essas bem-aventuranças que ele já conhecia, que ele queria que Jesus explicasse para ele as bem-aventuranças. E aí Jesus explica para ele, né, através dessa fala, e em outro momento, um outro sentido da fala nesse texto, ele fala para ele, né, que as bem-aventuranças é aquilo que nós pedimos e que nós recebemos, como nos disse o Evangelho, pedi e obtereis. Mas, né, se nós pedimos o bem, nós vamos receber. Mas se nós pedimos o mal é imediato. Não é que ele tinha pedido o mal, mas ele tinha pedido o quê? Ele tinha pedido os prazeres da terra. Ele tinha pedido os prazeres do mundo, a felicidade, a alegria, de ser completo aqui no planeta Terra. E aí Jesus fala, né, nesse texto aqui, ele explica para ele as bem-aventuranças, das quais, né, as pessoas que são felizes na terra, não sempre são aquelas que herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque aquela mensagem da felicidade aqui na terra, da matéria, daquilo que nós vivenciamos aqui, nem sempre é o que Deus está guardando para nós, né? Nem sempre é o que Deus quer para todos nós. E aqueles que passam por essas dores, por essas tribulações, por esses sofrimentos, eles herdarão a terra, eles estarão no reino dos céus, como nós vamos ver daqui a pouco nas 8 bem-aventuranças que Jesus fala no Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte está descrito em Mateus, no capítulo 5, no versículo 12. Ele proclama nesse sermão, né,
aquele comportamento humano, né? Aquela filosofia universal, dando essas 8 regras básicas para o comportamento humano. Então, Jesus, para que isso acontecesse, ele chama os seus discípulos e vai para um determinado local. Nós sabemos que quando Jesus andava por aqui, né, a multidão também acompanhava aquele grupo de 12, mais Jesus. E então, naquele momento, Jesus precisava falar com os discípulos assim mais calmamente. E ele então convida os seus discípulos para irem para um monte, e ao lado de uma encosta, ele então, já todos acomodados, ele proclama então esta mensagem que são as bem-aventuranças, que é, né, essa maior ordem do sistema da filosofia universal, porque nela está regido todo o comportamento humano de todas as pessoas aqui no planeta Terra. E aí nós vamos ver, né, que muito tempo depois, Carl Gustav Jung, ele que era um psiquiatra suíço, ele lendo as bem-aventuranças, ele faz um paralelo com a psiquiatria. E é muito interessante como ele faz a relação, né, das 8 bem-aventuranças com o comportamento humano da psique, né, daquilo que ele fazia o tratamento das pessoas. Porque quando ele fazia aquela comparação, ele estava trazendo a norma, o direito, né, o equilíbrio, a reforma interior, o olhar para dentro de si próprio e assim sucessivamente. Então ele faz uma relação muito interessante do estudo que ele fazia com os ensinamentos das bem-aventuranças. Depois também nós temos, né, o nosso companheiro, né, Mahatma Gandhi, que ele faz uma citação dizendo o seguinte, que se toda a literatura espiritual da humanidade se perdesse e se salvasse apenas o Sermão do Monte, estava aí, né, toda a regra do comportamento humano, todas as regras básicas, tudo aquilo que era necessário para que as pessoas entendessem, né, que a vida estava resumida naquelas 8 bem-aventuranças que Jesus tinha dito. Então nós vamos ver, né, que essas bem-aventuranças, elas são aquela condição do ser humano de viver aqui e do outro lado da vida. Para isso nós temos que entender a imortalidade da alma. Porque se nós acreditarmos que ao desencarnar, ao morrer o corpo, a alma também morre, nós perdemos então a maior parte dessas bem-aventuranças. Porque ela não se completa apenas aqui no planeta Terra. Então nós temos que ter o conhecimento da imortalidade da alma. E essa imortalidade da alma, ela é fundamental para que nós possamos cumprir os preceitos dessas bem-aventuranças. Uma outra coisa que nós temos que lembrar também, que é dentro da doutrina espiritualista, principalmente a espírita, é a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos como uma causa, nós temos o reflexo que é um efeito. E aí nós temos, né, nesse sentido, que Jung faz a comparação das ações do homem para as ações divinas, dessa comparação entre a vida humana e a vida espiritual. Então nós precisamos compreender a lei de causa e efeito. E uma outra questão importantíssima nós temos que entender sobre a reencarnação. Nós não somos perfeitos e não conseguimos viver as 8 normas de vida, de equilíbrio humano para atingirmos a perfeição apenas em uma vida só. Não damos conta. Quando nós formos fazer a leitura, nós vamos ver que é muito difícil da gente ter toda essa perfeição para adquirir o reino dos céus. Então está provado mais uma vez de que as nossas vidas estão correlacionadas no passado e no futuro. Porque esse atual presente é o momento onde nós estamos para aprender,
para progredir, né? Para que nós possamos vivenciar os ensinamentos de acordo com a nossa capacidade, de acordo com com o nosso entendimento e com a nossa evolução espiritual. É evidente que Jesus já tinha esse conhecimento. O ser mais perfeito que esteve aqui na Terra era aquele mestre que trazia todo o conhecimento das leis divinas, das leis que regia o universo e das leis que regia os homens. Então, Jesus conhecia e ele vivenciou estas bem-aventuranças. E ele deixou como regra. Mas ele disse para os apóstolos, como ele diz para nós hoje, que nós temos que ter um esforço, nós temos que ter uma luta, nós temos que compreender essas bem-aventuranças para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir, para nós merecermos esse reino dos céus. Porque se nós recebêssemos tudo de mãos beijadas aqui na terra, de que valeria a nossa passagem aqui na terra? E se nós não entendêssemos o nosso processo evolutivo através das provas, através do exercício constante do nosso crescimento, de que valeria nós estarmos aqui no planeta Terra? E alguns passando por dificuldades e outros não. Como é que se explicaria esta situação? Então é aí que nós vamos ver que essa verdadeira integração das bem-aventuranças é a nossa condição de ligação, de interação do nosso espírito com o espírito divino. E isso quer dizer o nosso processo evolutivo, a nossa condição de pessoas encarnadas, espírito em progresso para o nosso aperfeiçoamento e a única forma que nós temos para aproximar da espiritualidade maior, que é a divindade, que nós podemos confirmar através do nosso esforço, a proteção dos espíritos amigos. Então, aqueles que são, os bem-aventurados, são aquelas pessoas que encontram o amor, são aquelas pessoas que têm a luz e essa luz reflete. São aquelas pessoas que, a exemplo do amor, ela ama o seu próximo. Desculpa, gente, mas infelizmente, às vezes, quando acontecer a minha fala, esse acesso de tosse também acontece. Não posso dizer que é uma interferência, né, Cadu? Mas o físico também interfere muito, né? Ainda mais com essa friagem. Vocês vão desculpando aí. Então, gente, nós temos que lembrar, que quando nós adquirimos as condições básicas para que esse nosso comportamento humano seja mais elevado, nós nos aproximamos mais de Deus. E quando isso acontece, nós temos a prática da caridade para com o nosso próximo, porque nós aprendemos também a amar aquele próximo que está ali bem próximo de nós. E como nós estamos aqui, que é para aprender, para progredir, e não é simplesmente para desfrutar uma paz, como nos diz Santo Agostinho, nós não estamos aqui para viver um mundo de piquenique, um mundo de diversão, um mundo de felicidades. É evidente que isso faz parte da nossa vida, mas nós estamos aqui para aprender e para progredir. Por isso a Terra é uma escola. E essa escola, ela é muito rigorosa, porque elas seguem as leis divinas de uma forma muito severa, porque não vai passar nenhum centil. Ninguém vai passar, dar um jeitinho de passar
pelas leis de Deus. Então, nós estamos aqui aprendendo a passar as dificuldades, aprendendo a sofrer, aprendendo a compreender essas bem-aventuranças, para que nós possamos ter alegria no nosso coração, para que nós possamos ter, né, essa felicidade de estar conosco, o Mestre Jesus, através do exemplo, através do seu evangelho, trazendo para nós essa força e essa coragem para dar prosseguimento à nossa trajetória. Nessas bem-aventuranças, nós vamos ver, né, esse discurso citado por Mateus, nesse capítulo 5, nós vamos ver que Jesus resume toda a sua doutrina dentro destas 8 bem-aventuranças. E nesse resumo, né, ele faz um contraste, porque se a gente for ler, agora mesmo nós vamos ler a bem-aventurança, nós vamos ver que ele diz uma coisa: bem-aventurados aqueles que sofrem. Por quê, né? Porque bem-aventurados, o que é bem-aventurados? Bem-aventurado é aquele que é bom, aquele que realiza, aquele que é alegre. Mas como um bem-aventurado que sofre, nós vamos ter alegria, satisfação com sofrimento? Mas se a gente pegar, né, dar continuidade à fala, nós vamos ver, né, que bem-aventurados são os pobres de espíritos. Por quê? Porque depois eles verão a Deus. E quem são esses pobres de espírito, por exemplo? São aquelas pessoas que estão passando, aos olhos do mundo, as dificuldades, que estão passando aos olhos do mundo o sofrimento, a dor, as decepções. E de que forma que essas pessoas estão passando isso? Encarando isso com uma naturalidade, ou está fazendo essa passagem como uma revolta, como uma contrariedade, como uma tristeza, com dor, reclamando do que Deus deu para ele? É isso que Jesus quis dizer. Aquele que sofre, aquele que passa pelas dificuldades, pelo sofrimento, com tranquilidade, com serenidade, ele haverá de receber o reino dos céus, que é a compensação. Por isso Jesus faz, né, a correlação entre aquilo que é material e aquilo que é o ser ideal espiritual. Porque aquele que passa pelo sofrimento com calma, com serenidade, aceitando, superando, sem essa revolta, ele é um ser que, com certeza, ele já evoluiu espiritualmente. Gente. E é esse momento que nós vamos, então, observar a evolução, observar o crescimento daquelas pessoas que já compreenderam esse ensinamento. E esse contraste, ele é muito necessário, porque como nós vivemos aqui no mundo, como uma necessidade muito grande de satisfações, de realizações materiais, de prazeres. Então, quando nós temos tudo isso, Jesus já nos diz, já recebeu a vossa recompensa. Se nós temos e ficamos felizes com o que nós temos, nós somos bem materiais. Nós ainda queremos permanecer aqui no planeta, queremos permanecer com essas satisfações, com esses desejos, com essas realizações. Mas, se nós passamos por tudo isso, almejando um futuro, almejando a proximidade com Deus, almejando a proximidade com os espíritos elevados, com o Mestre Jesus, com os ensinamentos do Evangelho, então nós já estamos iniciando e acelerando o nosso progresso espiritual. E é isso que ele quis dizer para nós. Porque se nós assim não o fizermos, nós não vamos ver o reino dos céus. E nós vamos aprender tudo isso apenas em uma existência só? É evidente que não. Por isso, a confirmação de nós termos que viver várias vidas. Porque nós aprendemos e temos que provar se aprendemos. E provar se aprendemos é no mundo onde nós temos que passar pela prova, pela necessidade de saber se realmente aquilo foi real para nós. Se conseguirmos passar na prova, ótimo, vamos para uma nova etapa. E é assim o nosso processo evolutivo. Parece, né, quando ele diz as bem-aventuranças, parece que no início, né, ele está dizendo o seguinte: olha,
há um prejuízo enorme, né? Porque vão ser privados das coisas do mundo, vão ser privados das benécias, muitas vezes, né? Às vezes da privação até da própria vida, privação da alegria, dos prazeres, das realizações e etc. Mas depois temos a compensação. Qual a compensação que nós queremos? A daqui da terra ou a do outro lado? A escolha é nossa, né? E se nós temos, né, esse processo bem encaminhado na nossa vida, nós vamos passar as dificuldades com felicidade. Quantas e quantas pessoas a gente vê, né, que passa por problemas seríssimos, que passa por dificuldades seríssimas, que tem problemas em casa, que tem problemas físicos, que tem problemas econômicos de várias ordens, e a pessoa está feliz, e a pessoa está aceitando a vida como Deus mandou, e a pessoa fala assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa aceitar, entender e agradecer a Deus ainda? A gente, né, na nossa ignorância, achamos que aquilo é demais para o material, achamos que aquilo está demais para uma pessoa só passar, mas a pessoa está entendendo que o verdadeiro sofrimento, ele é passageiro, é apenas uma existência. O que quer dizer para nós 60, 80, 100 anos aqui no planeta Terra? Sabendo, né, que nós temos a imortalidade, o que vale para nós esse pequeno tempo que nós passamos aqui? Então é isso que Jesus quis dizer para nós, olha, cuidado com essas informações, porque senão, se vocês não praticarem, se o mundo não praticar, dificilmente vão estar no reino dos céus, dificilmente vão encontrar a paz, vão encontrar a alegria, vão encontrar a realização. Por quê? Porque, como nos diz Gustavo Jung, olha, se você não se realizar interior, como é que você vai se realizar para Deus? Se você não trabalhar a sua melhoria interior, o seu desenvolvimento, o enfrentamento diante das dificuldades, como é que você vai se apresentar diante do Senhor? E é isso que nós temos que interiorizar no ensinamento das bem-aventuranças. No livro Boa Nova, né, de Chico Xavier, um livro extremamente importante, interessante para os ensinamentos do Cristo, uma pesquisa muito grande desse autor no mundo espiritual, que ele traz, né, as informações de que quando Jesus estava aqui com os apóstolos. Então, ele tem uma pesquisa e ele traz na sua obra, principalmente nessa Boa Nova. Na lição 11, ele fala sobre o Sermão do Monte. E nesta lição, né, ele coloca como a bênção maior da bondade infinita nos corações daqueles, né, que eram os discípulos naquele momento, e enquanto que os triunfadores, que são aqueles pobres, caminham para os abismos. Essa é a fala de Jesus para ele lá nesse livro. Então, Deus cobre de bênçãos, né? Deus carrega de bênçãos aquelas pessoas que estão aflitos, aquelas pessoas que são os pobres para o mundo, aquelas pessoas que são marginalizadas pelo mundo. Por quê? Porque aqueles que são, né, os melhores, as pessoas que são realizadas enquanto estão aqui na Terra, essas infelizmente estão caminhando para os abismos. E qual que é esse abismo? É o choro e o ranger de dentes do Evangelho. Porque ao chegar do outro lado, ao observar que nós não realizamos aquilo que deveríamos realizar, ou realizamos mal, ou agimos mal, como nos diz aqui o Evangelho, né? O pedi obtereis, consegui aquilo que eu pedi, mas usei mal aquilo que eu recebi, aquilo que eu ganhei. Então, infelizmente, o que eu vou ter que fazer? Voltar e fazer novamente. Aí sim há o choro e o ranger de dentes, né? Porque nós vamos ter que voltar. Porque Deus não vai permitir predileção. Ele não vai permitir que alguém que cumpriu os mandamentos passe à direita e aquele que não cumpriu tenha o mesmo local. É evidente que ele tem que adquirir esse recurso para que ele possa, então, estar novamente, né, à direita à direita do Pai, como nos diz o Evangelho. E ele, então, né, naquele momento, ele explica para os apóstolos
nessa passagem do Boa Nova, porque lá Levi apresenta-se na frente de Levi algumas pessoas que, conhecendo a mensagem de Jesus, vai até o grupo dele. E essas pessoas eram pessoas que tinham problemas, né, físicos, eram pessoas que eram pobres, eram pessoas que tinham problemas mentais, e aproxima de Levi. Na história, né, do Boa Nova, ele conta isso. E aí essas pessoas, Levi diz, olha, infelizmente vocês não têm muito o que fazer pelo Cristo, porque as condições de vocês estão muito precárias, né? Então, essas pessoas ficaram tristes, porque na mensagem que eles haviam recebido era que, né, aqueles bem-aventurados que eram os pobres de espírito, aqueles que eram os pacificadores, aqueles que sofriam, que chegasse até o Cristo e que seriam consolados, que seriam aliviados, que seriam socorridos. E quando eles vão até Levi, então, né, dá um jeitinho de tirá-los dali. E aí Jesus chega, Levi, né, na maior dos entusiasmos, achando que ele estava dizendo algo de grandioso para Jesus, dizendo, olha, apareceram umas pessoas aqui para receber, para dar ajuda, mas nós não podíamos receber essas pessoas, porque elas não eram pessoas que iam produzir, elas não eram pessoas que iam ter um desenvolvimento nas atividades que o Senhor está propondo para nós, né? E Jesus, nesse momento, né, começa então a falar sobre as bem-aventuranças. Ele explica para eles então as bem-aventuranças para que eles compreendessem o verdadeiro objetivo. E aí, né, naquele momento, Levi fica extremamente sem graça, né, muito vergonhoso, porque ele reconhece ali naquela lição do Cristo que os pobres, os excluídos daquela obra doutrinária divina que ele achava que eles não estavam à altura para realizar, Jesus então diz para ele, olha, infelizmente você de alguma forma não foi justo com o que eu estava pregando, porque esses estão cumprindo a sua tarefa, esses estão realizando a sua trajetória, estão finalizando com muita sabedoria, com muita serenidade, com muita humildade, a sua prova aqui na terra. Então, esses são os bem-aventurados, esses é que herdarão os céus. E Levi, vergonhoso, ficou, né, com aquela atitude de não ter compreendido anteriormente, né, aquele ensinamento do Evangelho, como ele coloca lá para nós, né? Então, né, depois dessas experiências, tanto de Tiago como de Levi, nós vamos ver, né, que as bem-aventuranças na terra, ela sempre é direcionada para os sofredores, mas é aqueles sofredores que reconhecem, né, na dor as lições do aprimoramento. Porque o que acontece conosco? Quando nós passamos pela dor e pelo sofrimento, o que nós queremos? Nos livrar da dor, livrar do sofrimento, e queremos então que, como se fosse uma varinha mágica, aquilo saísse da nossa vida. E não é isso, né, que Jesus mostra para nós através do sofrimento. Se nós estamos sofrendo é porque nós precisamos reconhecer uma fraqueza nossa, nós precisamos reconhecer que precisamos fazer uma mudança do nosso comportamento, do nosso pensamento. Então é nesse sentido que essas dores que nós passamos aqui na terra, de provas e de expiações, é que serve para esse nosso aprimoramento espiritual. É compreender que naquele instante que eu estou passando pelo sofrimento, eu tenho que entender que eu mereço aquele sofrimento, para que eu tenha uma compensação futura, que é o reconhecimento daquela prova que eu consegui passar. E é nesse sentido, né, que nós observamos que não tem o milagre da varinha mágica, porque nós temos que reconhecer que tudo nessa nossa vida nós temos que reconhecer que é um processo. E nesse processo que nós vamos argumentando, organizando, reunindo provas, reunindo recursos, nesse processo que é longo, que é gradativo, é que nós vamos experimentando
as dores, os sofrimentos e às vezes até algumas quedas, para que ao final desse processo nós possamos dizer: eu venci. E quando eu posso dizer eu venci, eu vou então dizer: olha, eu passei por várias dificuldades, pelas amarguras, eu passei pelo sofrimento, eu passei pela falta de compreensão, eu passei por vários sofrimentos, porém, hoje eu estou livre. Eu ganhei o processo, eu estou leve, eu estou com Deus. E é esse resultado que as bem-aventuranças vêm pedir para nós. É esse resultado que ele vem trazer para nós através desse sermão profético, né? Que ele traz nas bem-aventuranças. E é por isso, depois de tantos sacrifícios, de tanto sofrimento, nós temos a oportunidade de viver algo melhor, de viver algo mais leve, mais sutil, onde nós vamos, né, ter essa serenidade de estar com os benfeitores espirituais. E aí nós vamos ver, né, que aquele que sofre, aquele que passa pelas dificuldades, vai se alegrar, sim, vai receber o reino do céu, sim, vai estar, né, com o mestre, sim, como ele disse para os apóstolos, né. Então vamos ver as bem-aventuranças. Está quase na hora, não tá? Vamos ver então, né, as bem-aventuranças. São 8, né? Nós sabemos, lá no Evangelho de Mateus, está escrito lá no texto bíblico. E a primeira bem-aventurança que ele fala para os apóstolos é o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito. Como nós já dissemos, né? Será que não seria muito masoquismo dizer bem-aventurados ou alegre-se pelos pobres de espíritos? Mas aí nós vamos ver lá no finalzinho, né? Como ele diz, olha, por quê? Por que eles são bem-aventurados? Porque é deles o reino dos céus. O que são esses pobres de espírito? São aquelas pessoas, né? Não aquele pobre necessitado do bem material, não. É aquele pobre que consegue compreender a dor e o sofrimento aos olhos do mundo. Para eles, para nós, né? Só é pobre, mas não é para Deus. Porque é aquele que aceita o sofrimento, é aquele que compreende, é aquele que melhora. E então, ele cumpriu a sua tarefa, ele progrediu, ele fez o seu processo. Então, é dele o reino dos céus. A segunda, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E qual é essa consolação, segundo Jung? É aquela compreensão daquilo que eu sou, daquilo que eu entendo, daquilo que eu posso, daquilo que eu resolvo. Quando eu choro, quando eu sofro diante de uma situação e eu volto para dentro de mim mesma, se eu busco a dicotomia que existe dentro de mim, o bem e o mal, e observo quais são as questões boas em detrimento das más, então eu vou ser consolada, porque eu vou conseguir vivenciar uma consolação maior, uma melhoria da minha própria realidade. A terceira, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. É evidente que aqueles revoltosos, aqueles briguentos, aqueles que são os assassinos, aqueles que são os agressores, os revoltosos, dificilmente eles vão herdar a terra, principalmente nesse atual momento, onde nós estamos iniciando o processo de regeneração. Eles terão que passar por duras provas novamente, em mundos mais atrasados, mas Deus não esqueceu deles, não. Darão a eles a oportunidade para que eles possam recomeçar, reagir, progredir, fazer o seu processo, para que eles possam novamente ter a condição de morar na terra, né? De herdar essa terra. Por quê? Porque a terra vai passar por um processo onde habitarão as pessoas que são boas, as pessoas que lutam pelo bem, onde o bem vai prevalecer. Então nós precisamos saber dentro de nós o que está prevalecendo, o bem ou o mal. Porque se ainda for coisas ruins, fora dos preceitos das leis divinas, às vezes nós não vamos herdar a terra. Às vezes nós não vamos ter oportunidade de voltar a morar aqui no planeta Terra por um bom tempo, né? A quarta, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa sede de justiça, essa fome de justiça, serão aqueles que
receberão de Deus, né, as bênçãos. Aquele que compreende as leis divinas, aquele que compreende que mesmo sendo injustiçado pelos homens, de acordo com a conduta humana, serão saciados pela lei divina. Porque aquele que sabe seguir a lei divina, ele não terá problema, ele não terá dificuldades para vivenciar aqui na terra. A quinta é: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha a lei de causa e efeito. Aquilo que você faz, você recebe. O bem que você faz, você recebe em dobro, mas o mal também. E Jesus disse: olha, se você fizer o mal vem mais depressa do que o bem. Então toma cuidado, né? Porque a lei é a lei do retorno, é a lei de causa e efeito. O que você faz, você recebe de alguma forma. A sexta: bem-aventurado aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Jesus viu a Deus, né? Jesus está mais próximo dele. Por quê? Porque ele tem puro coração. Quem lê os evangelhos, quem lê todo o conhecimento da passagem de Jesus aqui pela terra, não tem em nenhum momento algo que possa condenar Jesus. Dizer que o coração dele era ruim, ou dizer que ele fez algo que não fosse correto aqui no planeta. Mesmo com toda a agressão dos homens, ele fez o bem, ele fez o que a lei prevalecia, a lei divina prevalecia. A sétima: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, aqueles, né, que passam pela injustiça dos homens, aquele que às vezes sofre sem merecer, aqueles que às vezes são levados de acordo com as leis humanas pela injustiça, Deus vai retribuir de uma forma correta, através das leis divinas, através desse reino dos céus, que são aqueles enviados de Deus, né? Os companheiros, amigos espirituais, que trazem sempre a orientação, a inspiração, para que eles tenham força para vencer essas dificuldades. A oitava e última: bem-aventurados sois quando, na minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos. Por quê? Porque quando nós que estamos aqui hoje, se formos chamados à prova e dissermos: olha, se você não renunciar à doutrina espírita ou aos preceitos da doutrina espírita, você vai para os circos, ser engolido pelos leões, ou vai ser enforcado, ou vai ser queimado nas fogueiras. Será que nós testemunharíamos o Cristo? E eu vou dizer mais: não vamos chegar a esse ponto que foi o caso lá do passado. Vamos dizer o seguinte: se o Cristo chegasse hoje na nossa casa, batesse na porta e dissesse: não volte para a sua cozinha, vem comigo. Vem dar testemunho de que eu sou o verdadeiro Cristo. Mesmo nós reconhecendo esse Cristo na porta da nossa casa, qual seria a nossa atitude? Será que nós não iríamos renunciar a esse Cristo por alguns instantes e ainda justificar: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é protetor, o Senhor é cuidador de todos nós, nosso irmão maior, deixa eu ir lá na cozinha, pelo menos deixar um recadinho para o meu marido, para o meu filho, para dizer que eu estou indo com o Senhor. Não precisamos ir para o circo, não. Será que nós estamos hoje nas condições de testemunhar o Cristo? Se ele aproximar de nós e disser: vem, exultai, eu sou o Cristo. As pessoas te condenam, vem comigo. Infelizmente, nós ainda não temos essa condição. Eis a razão de nós necessitarmos vir várias vezes para interiorizar esse sentimento puro do Cristo, aprender, renovar, agregar a esse processo os nossos interesses espirituais, para que um dia, ao chamar, nós possamos dizer: estou pronto. Lembra daquela passagem do moço rico?
quando ele diz, olha, eu cumpro todos os mandamentos, eu cumpro todas a lei de Deus, e Jesus diz para ele, então, vem, segue-me. E ele diz, mas... Aí Jesus diz para ele, olha, infelizmente esse mais, né, já é muito mais do que ele precisava. Era então aquele momento da decisão, aquele momento de regozijar com Cristo, rejubilar. O Cristo veio me chamar, o Cristo veio me convidar e eu estou indo. É estas bem-aventuranças, esta lei de transformação da humanidade que nós precisamos interiorizar. Se não soubermos ler o Evangelho, se não soubermos interpretar o Evangelho, saibamos interpretar, interiorizar essas 8 bem-aventuranças que Jesus diz, que é o resumo de toda a sua lei, de todo o seu exemplo aqui na Terra. Acho que terminamos, né, o tempo. Nós agradecemos muito, mais uma vez, esse momento, agradecemos as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que fizeram as suas manifestações. Pedimos, então, que cada um de nós possamos refletir bastante sobre estas bem-aventuranças. Vamos decorar elas e vamos colocá-las em prática, pelo menos uma em cada encarnação. Aí, com certeza, nós vamos entrar no reino dos céus mais rapidamente. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe a todos. Essa prece aqui. Eu quero só fazer um pequeno comentário desse livro, Ave e Luz, né, de João Nunes Maia, que também é como a leitura de Humberto de Campos. Nesse livro também ele fala, né, sobre os apóstolos e sobre a época que Jesus andava aqui na Terra, né? Então também é um livro muito interessante. E esta prece final é também uma prece de Jesus na lição desse livro Bem-aventurados. Aqui, esperança. Então nós quero estar agradecendo a todos, né, que assistiu conosco, agradecer a Dilamar e convidar para amanhã, né, encerrando a semana, às 7h30 aqui na nossa página no Centro Espírita Unidos para o Bem, vamos ter a palestra com o Christian, lá de Monte Carmelo, que vai falar para a gente sobre reconciliação com os adversários. Então todos estão convidados amanhã às 7h30. E então, para a gente encerrar, né, igual a Dilamar falou, a prece do livro Ave e Luz. Meus filhos, que Deus os abençoe. Eu espero que vós todos sejais bem-aventurados por tudo o que fizestes, em tudo o que viverdes, e que ao lado da execução da vida e seja firme a vigilância, de sorte a todos viverem bem, e acima de tudo, desfrutarem a vida com sabedoria e amor. Adiante, ficareis sabendo que toda a armadilha que fazeram para vós prenderam os próprios causadores, e Deus, sendo Pai de todos, não se esquecerá de colocá-los também no seu reino e na sua graça. Igualmente, se lhes hão dadas todas as bem-aventuranças, desde quando resolverem conquistá-las pelo amor. Toda manifestação contrária às leis de Deus são ilusões passageiras, que o tempo nos faz esquecer. Mas é dispensável que no momento que estáis vivendo, saibais como deveis viver. O canto do pássaro de luz silenciou. Judas Tadeu e Judas Iscariotes estavam curiosos com a lição da noite, mas Tiago não deu tempo aos 2 discípulos de procurarem e desapareceu naquela noite e ninguém deu notícia dele. Então, com essa prece, queremos agradecer a todos, né, pela presença, agradecer novamente a Dilamar pelas reflexões, pelos ensinamentos. Desculpa, né? E que a gente possa encontrar amanhã novamente às 7h30 aqui na nossa página, né, que todos possam ter uma ótima noite.